voltamos ao vivo com o pré-candidato do PSDB à presidência da República, senador Aécio Neves. Antes de passar a bola para o Fernando Rodrigues e para a Cida, que queriam fazer perguntas já no bloco anterior, eu queria fazer ao senhor, senador, uma pergunta que me foi repetida por centenas de espectadores. Como é que será a política externa do seu governo, se o senhor se eleger presidente? Sobretudo, como é que o senhor vai tratar o Mercosul e como serão as relações com países favorecidos pela política externa de hoje, como Venezuela, Cuba, etc. Como será? Queria que o senhor resumisse isso. A verdade, Augusto, que o governo do PT nos levou a um alinhamento ideológico, anacrônico e que benefício algum tem trazido ao Brasil. Parte desse crescimento pífio da economia brasileira é porque nós não avançamos em parcerias com outras partes do mundo. O Brasil, nos 12 anos de PT, firmou 3 acordos bilaterais com o Egito, com Palestina e com Israel. Nós estamos vendo aqui os nossos vizinhos da Aliança do Pacífico avançando, indo embora. Chile, Peru, Colômbia e México, selando acordos com várias regiões do mundo. Nós estamos prestes, Augusto, a ver formalizado um acordo chamado Acordo Transatlântico com Estados Unidos e União Europeia, que, obviamente, limitará ainda mais os mercados para produtos brasileiros. Nós temos que flexibilizar as amarras do Mercosul, fugir desse alinhamento ideológico e buscar parcerias com o mundo desenvolvido e que, obviamente, sem deixar de manter as relações que já mantemos hoje, mas que permitam parcerias com empresas brasileiras que hoje estão fora das cadeias globais de produção. O Brasil já participou na década de 80 com alguma coisa em torno de 2,3% do conjunto do comércio internacional, do comércio externo. Hoje participa com 1,3%. Nós somos a 7ª maior economia do mundo, mas somos apenas o 23º maior exportador. Somos ainda uma economia relativamente fechada. Portanto, resgatar a tradicional política externa brasileira, buscando relações com outras regiões do mundo, avançando na negociação, que mais uma vez foi interrompida, com a União Europeia, é essencial para nós recuperarmos o vigor de determinados setores da economia brasileira. Você sabe, Augusto, que o Brasil hoje tem na constituição do seu PIB uma participação da indústria de 13%, exatamente o que nós tínhamos há 60 anos atrás, quando outro mineiro, Juscelino Kubitschek, era presidente da República. Então, temos efetivamente uma política industrial e fugirmos das amarras do anacronismo, do atraso que hoje nos une a países que, inclusive, têm demonstrado muito pouco apreço à democracia, é essencial para o Brasil retomar um crescimento em bases sustentáveis. Perfeito. Fernando Rodrigues, depois Cida Damasco. Senador Aécio, entendo que o senhor não queira falar neste momento quais são os ministérios que eventualmente o senhor vai extinguir no caso de vencer a disputa para a presidência da República. Mas posso entender que o senhor vai dizer quais são esses ministérios que serão extintos antes do dia 5 de outubro, dia da eleição? Essa é uma pergunta. E a outra, na linha daquilo que o colega Fernando Mitre perguntou sobre medidas, todos nós sabemos que os preços controlados pelo governo foram represados ao longo dos últimos anos. E há aqueles que advogam que o reajuste deve ser feito com uma paulada só no início de 2015, aos que dizem que é necessário um pouso mais suave ao longo de 1 ano ou 2 para recompor esses preços. A respeito disso, o senhor já tomou alguma decisão sobre como serão recompostos esses preços que foram represados pelo governo? Vamos lá. Em primeiro lugar, nós estamos, portanto, conversando muito sobre esse redesenho da estrutura do Estado brasileiro. Se eu tiver condições, eu pretendo sim, Fernando, se ele estiver pronto, anunciá-lo antes das eleições. Pode ser só depois da eleição? Não, eu pretendo que seja, se estiver pronto, eu pretendo que seja antes das eleições. Você não acha justo que o eleitor saiba quais ministérios o senhor vai cortar antes da eleição? O eleitor, Fernando, na nossa campanha eleitoral vai conhecer propostas com profundidade, com conteúdo, que eu não me lembro se em outras pôde conhecer. Não tenha dúvida que esse debate ocorrerá. Eu fui o primeiro a iniciar... Mas pode ser só depois da eleição? Não, pretendo que seja antes, estamos redesenhando isso. Eu acho que
O anúncio tem que ser um conjunto de ações que tenha começo e meio e fim. Porque, como eu disse aqui já, se determinadas ações que hoje são comandadas por um ministério podem ser muito mais eficazes se estiverem ligadas à presidência da República ou subordinadas a uma determinada área de governo, né? Nós não falamos aqui ainda das agências reguladoras que foram também sucateadas, né? e, na verdade, politizadas nesse governo e que, em benefício da boa gestão pública, tem que ser resgatadas. Então, esse nosso modelo, ele vem com o corte de ministérios, mas vem também com o fortalecimento e a profissionalização das agências reguladoras. Portanto, é um desenho muito mais amplo do que eu dizer que não vou acabar com a pesca, como alguém disse, não, vamos juntar a agricultura com não sei o quê. Não, é uma coisa muito ampla que precisa ser justificada e explicada à sociedade. Antes da eleição, o senhor deve fazer Não, isso? a minha intenção é que seja antes da eleição, não tem a menor dificuldade. Mais do que isso, Fernando, eu pretendo fazer algo inédito, pelo menos na história política mais recente do Brasil. Anunciar, a partir de agosto, algumas figuras, alguns nomes que vão nos ajudar na construção desse novo projeto de governo. E os preços represados? Ninguém vai fazer isso numa paulada. O que nós precisamos para enfrentar os preços é previsibilidade. Quanto tempo para reajustar? O que nós vamos estabelecer são Fernando, regras... eu vou pedir que você deixe a roda andar. O que nós vamos estabelecer, Fernando, são regras absolutamente claras. Quais os critérios, em que momento eles vão ser reajustados. Eu antecipar agora, sem conhecer efetivamente o impacto exatamente desse congelamento nas contas públicas ou das próprias empresas, como a Petrobras, é avançar um pouco mais. Mas nós vamos ter regras absolutamente claras e é isso que falta ao Brasil nessa e em várias outras áreas. Cida. Senador, o senhor se referiu à criação de uma secretaria extraordinária para a simplificação tributária e evitou e não usou a expressão reforma tributária. Não é muito pouco para quem quer fazer uma mudança profunda na economia? E não é um reconhecimento de que essa questão de reforma tributária enfrenta muitas resistências e que não fazê-la não é só uma falta de vontade política? Não, é de condições objetivas. Seria até talvez mais popular eu dizer que nós vamos fazer imediatamente após assumir o governo uma profunda reforma tributária. A reforma tributária tem que ser compreendida em dois momentos. A primeira etapa é a simplificação. Nós temos hoje um emaranhado de impostos indiretos, 27 legislações de ICMS, por exemplo, que impactam no custo de quem empreende no Brasil. São mais de 40 bilhões de reais que o conjunto das empresas brasileiras gastam hoje apenas para operar essa máquina, apenas para fazer andar a máquina pagadora. E eu acho que é exatamente esse período da simplificação do sistema tributário que nós precisaremos para que haja a abertura de um espaço fiscal para iniciarmos um processo horizontal de diminuição da carga tributária. Portanto, eu farei essa campanha, como fiz a minha vida inteira, dizendo sempre a verdade. Gostaria até que as coisas pudessem se precipitar, mas é irreal hoje você avançar dizendo que com os gastos crescendo como cresceram no Brasil nos últimos anos, principalmente esses últimos 3 anos, que haja espaço para você fazer imediatamente a redução da carga tributária. Ou seja, não há espaço no momento para reduzir impostos. Não nesse momento, mas a médio prazo eu acho que isso é possível, até porque nós vamos encaixar os gastos do governo, os gastos correntes, através de uma requalificação desses gastos dentro da própria arrecadação e do próprio crescimento da economia em última instância. Fernando Barros, 7 e Mitre. Retomando um pouco o que o Fernando falou, o senhor disse que vai anunciar alguns nomes a partir de agosto. O Armínio Fraga é o seu principal colaborador na área econômica, o senhor tem tido contato frequente com ele, e é quase um segredo de polichinelo que ele vai ser seu ministro, provavelmente da Fazenda. Isso já está... É esquisito o senhor anunciar, o senhor não anunciou oficialmente, mas para o mercado, para os players da economia, todo mundo aposta que o Armínio Fraga será o seu ministro da Fazenda. Então, a minha pergunta é, ele será o seu ministro da Fazenda? Segunda pergunta, não é estranho... Por que o senhor precisa fazer isso agora? É como se precisasse de uma âncora de credibilidade para a sua candidatura? Em primeiro lugar, Fernando, nós estamos em junho, né? Eu acabei de falar que isso vai ser em agosto. Obviamente, não vou anunciar ninguém agora. A Armínio é um quadro extraordinário que o Brasil inteiro respeita, inclusive os nossos adversários, mas ele é um dos vários colaboradores que nós temos, inclusive na área econômica. Não há, Fernando, nenhuma definição em relação ao Ministério da Fazenda, e nem precisa haver. Eu quero sim, a partir de agosto, entre agosto e setembro, começar a mostrar que nós temos uma equipe extremamente qualificada e nós somos a mudança
consistente, a mudança corajosa e responsável que o Brasil precisa viver. A questão não é âncora, nós precisamos reverter as expectativas hoje extremamente negativas que existem em relação ao Brasil, e você certamente concordará comigo. Sim, existe uma deterioração fiscal evidente, isso está dado. Mas o que me parece é que tem uma duplicidade de discurso. Quando o senhor ou o Armínio vão falar para os empresários, os senhores fazem o discurso do ajuste, que é o discurso que eles querem ouvir, é música para o ouvido. Na hora que vai falar para uma população mais ampla, como é que vai reajustar o salário mínimo pelo critério agressivo de hoje ou vai mudar o critério de reajuste do mínimo? Eu não sei onde vai cortar os problemas sociais, cortar programas sociais ou não vai? Eu não sei onde você está vendo essa contradição. O projeto de reajuste do salário mínimo é do meu partido, está ali apresentado exatamente para que isso não se transformasse em mais um instrumento eleitoreiro do atual governo. Né? Quando eu apresentei um projeto de incorporar o Bolsa Família na LOAS, e para que ele possa, inclusive, ser melhor acompanhado pelos brasileiros, portanto, transformando na política de Estado, é mais uma vez para inibir a utilização política desse programa. Fernando, você vai manter o critério de reajuste do mínimo? Nossa conversa é linear. O PSDB e o Solidariedade apresentaram um projeto que garante até 2019 o reajuste real do salário mínimo. Isso é uma conquista. Nós temos que qualificar ou requalificar outros gastos do governo. Nós temos o governo perdulário, programas que não chegam na ponta, e isso é possível fazer com eficiência e com gente qualificada. O senhor vai mexer em alguns programas. Bolsa Família é um programa que o senhor não vai mexer. Peço que você convença. Fernando, lá atrás, em 2002, você se lembrará, quando o presidente Fernando Henrique terminava o seu mandato, o presidente Lula venceu as eleições, houve ali o efeito Lula. A inflação tinha sido de 7% em 2011, passou para 12%, dólar disparou, né? E houve ali uma expectativa negativa em relação ao que seria o governo do presidente Lula. Ele, corretamente, esqueceu tudo que havia dito durante a campanha, manteve a política macroeconômica herdada do governo do presidente Fernando Henrique, com metas de inflação, superávit primário, campo flutuante, né? No momento que o Palocci assume o governo e gera um momento de tranquilidade no mercado. O que uma eleição nossa pode significar é o inverso disso. É uma reversão de expectativas. Portanto, essas expectativas positivas que um time como esse possa gerar será extremamente importante para que nós possamos ter um ambiente adequado, Fernando, no início do governo, aí sim para colocar a casa em ordem, qualificando os gastos públicos e acabando com o enorme desperdício que existe hoje. Ricardo Sete e depois Fernando Mitre. Já estou sabendo que é o seu candidato, né? Isso é um ponto a favor dele. Não sou jornalista, não tenho candidato. Por falar em equipes e nomes, o Brasil vive, a minha modesta opinião, uma praga que se chama governabilidade. Em nome da governabilidade, se fazem concessões que chegam a extremos. E eu queria perguntar, se o senhor eleito, como é que o senhor vai fazer com o PMDB? O PMDB provavelmente vai querer participar do seu governo. Então, veremos de novo Renan Calheiros, José Sarney, Jader Barbalho, etc., como seus aliados? Aliás, como é que o senhor vai impedir que eles sejam governistas? Porque eles se recusam a fazer. Eu não quero fulanizar a pergunta, mas assim, esse tipo de gente do PMDB Romero Jucá, como é que faz para que ele não apoie o governo? O senhor vai precisar, talvez, de ampliar a sua base no Congresso. E como é que fica o PMDB? Ricardo, eu espero que não haja essa necessidade. Esse não será o núcleo do nosso governo. Eu vou citar aqui algo que eu disse em um determinado momento, e até, enfim, alguns não entenderam, não quiseram entender, quando eu disse que é natural que num futuro governo, forças que estão hoje na oposição se unam, independente de quem seja o próximo presidente da República. Isso em relação à candidatura do PSB, e acho que isso é absolutamente natural. Nós vamos ter que buscar um novo centro, um novo núcleo de poder. Eu acredito muito, Ricardo, que em Minas aconteceu isso, que o exemplo do governo, as medidas corretas, as medidas que a sociedade compreenda como medidas necessárias, medidas importantes, tragam uma base de apoio a nós, sem aquilo que o PT estabeleceu na política brasileira, que é a absoluta mercantilização de todas as negociações. Você hoje só negocia com o governo em busca de espaços de governo.
Eu quero ter apoios. O apoio você não nega, mas o apoio não quer dizer uma presença dessas figuras no governo ou no centro do governo. Porque eu terei uma agenda para o Brasil. E é a essa agenda do Brasil que eu vou buscar apoio e acredito que conseguirei. Fiz isso em Minas e acho que é possível fazer isso no Brasil. Senador, nós já ouvimos muito até aqui no Roda Viva promessas como essa, entendeu? Que será um governo de programa, eu tenho um governo de conteúdos. Fernando, isso que me move, é isso. E nunca aconteceu. Estou só dizendo, é um pouco de incredulidade da minha parte. E ainda, com essa incredulidade, eu vou lhe perguntar sobre aquele projeto seu de reforma política. O senhor disse que logo no começo vai mandar uma reforma política, que tem aí mandato de 5 anos, voto distrital misto e a cláusula de barreira. Tudo bem. Eu só quero lembrar o seguinte, o senador Fernando Henrique tem um projeto lá no Senado, exatamente, voto distrital misto, está lá, engavetado. Tem mais uns 10 ou 12 engavetados lá. Projetos de reforma política estão dezenas, todas engavetadas. Por quê? Porque a gente espera que aqueles que se nutrem desse esquema mudem o esquema. É quase impossível isso. Eu queria saber o que dá ao senhor essa certeza de que o senhor vai conseguir fazer essa mudança. Tem muito a ver com a pergunta do 7, porque é preciso mudar um pouco o sistema. Mas uma enorme confiança. Nada justificaria eu estar aqui hoje conversando com vocês e fazendo essa caminhada se eu não acreditasse que isso efetivamente é possível. E no Brasil, Fernando, e aí talvez seja esse o momento para isso, não se faz nenhuma reforma constitucional, uma reforma que dependa de maioria constitucional, sem a ação firme do governo. Nós temos, a verdade é essa, um presidencialismo quase imperial no Brasil. Portanto, a presença do governo, a liderança do governo no início de governo é aquilo que nos faltou ao longo desses últimos anos. Vontade política para fazer algo que é essencial. O atual sistema faliu. Quem acompanha a vida política brasileira sabe que ou nós mudamos isso com coragem, inclusive enfrentando contenciosos e determinadas incompreensões, ou nós vamos ficar fazendo o que fez o governo do PT, rodando no mesmo lugar. Eu terei a coragem política que faltou ao atual governo para apresentar ao Congresso essa agenda. E acredito que o Congresso poderá, no início do governo, nos dar apoio para implementá-la. Só quero lembrar que o candidato Fernando Henrique também propunha a reforma política e depois ela ficou na gaveta do não seja tão negativo assim. Eu acho que nós vivemos um tempo novo e há hoje a falência dessas relações políticas. Não existia no tempo do Fernando Henrique esses 22 partidos dentro do Congresso Nacional com negociações, Fernando, quase que individuais, para não dizer de pequenos grupos de interesse. Mas ele ou nós temos a coragem de viabilizar isso no início do governo, ou aí sim as dificuldades para as outras reformas serão gigantescas e muito maiores do que poderiam ser. Senador, mesmo num quadro diferente, ele também teve que enfrentar essas questões da governabilidade. Não ouvi, desculpa. Mesmo no governo, mesmo sem esse número exagerado de partidos, ele enfrentou também problemas de governabilidade e ele teve que ceder a outros partidos, teve que ceder ao PMDB. O Renan Calheiros esteve no Ministério, inclusive. Alianças partidárias são necessárias, serão feitas. Mas a que custo? Jamais ao custo que hoje se cobra do PT, que o PT admite pagar. Na verdade, né? O PT parece que se acostumou e sente prazer em estabelecer esse tipo de relações. Hoje existe uma maioria no Congresso Nacional que jamais existiu, pelo menos desde que eu lá cheguei. E talvez não tenha existido desde enfim... Pedro Álvares Cabral. Mas em Minas Gerais... Minutinho, deixa só completar. Vamos lá. Então, é uma maioria extraordinária. No Senado Federal, a oposição tem 17% das cadeiras. Então, estamos falando de uma maioria de 83%. Na Câmara, a maioria chega próximo de 80%, talvez 70 e poucos por cento. Para que serviu essa maioria? Qual o projeto estruturante, qual a grande reforma que foi conduzida por um governo que detém essa maioria? Nenhum. Só se colheu o lado negativo, perverso, que é a ocupação do Estado brasileiro por gente desqualificada e que tem levado a essas duas principais marcas do governo do PT. Incompetência, né, em absolutamente todas as áreas e os desvios sucessivos que hoje... chegou uma exaustão desse processo. E os desvios sucessivos que aí estão. Chegamos à exaustão. E no meu caso específico, eu posso garantir, vai haver coragem política para apresentar uma proposta adequada que, a meu ver, possibilitará uma nova relação entre as forças políticas brasileiras. Ricardo Sete, depois o Fernando vai falar de Minas. Fundamental, senador, sobre o seu projeto de reforma política. A não reeleição incluiria o senhor mesmo como presidente? Olha, eu não farei nenhuma questão da reeleição. Óbvio que quando eu falo de um mandato de 5 anos para todos os cargos eletivos,
Nós temos que estabelecer uma coincidência e, obviamente, ninguém vai falar de prorrogação de mandatos, né? O fato de disputar ou não a reeleição é uma decisão à frente. Agora, o que nós estaremos propondo para que haja essa coincidência é que os próximos mandatos sejam já eleitos nas próximas... Sim, na própria... mas um próximo mandato seguinte ao seu, se eleito, será já dentro da nova legislação. Então, o senhor não poderia ser candidato? Não, na verdade, o que você tem que fazer é estabelecer, para chegar nesses 5 anos, você vai ter que estabelecer um corte lá adiante, para que haja a coincidência. Nada impede que haja disputa ainda no cargo. A regra valeria para frente. Fernando Barros. Eu estava pensando nessa questão da coalizão. Se a gente for observar o caso mineiro, quantos partidos apoiaram seus governos? Inúmeros. 16. E agora o Pimenta da Veiga, que é o candidato do PSDB ao governo de Minas, vai ter o apoio de 20 partidos, 22? Fernando, vamos no meu governo, por aí. Meu governo deve ter tido apoio de 14, de 15 partidos. Como estou vendo que você está muito interessado em Minas, eu sugiro que você averigue. Quais foram as indicações desses partidos políticos para secretarias de Estado? Nenhuma. Eu busquei as melhores figuras. Quando eu busquei uma Anastasia para ser meu secretário de planejamento, depois uma Renata Vilhena, um Fuad Noma para ser secretário da Fazenda, eu não busquei pessoas filiadas a qualquer partido. 70% do meu governo não tinha filiação partidária. Quando eu busquei o Gilma da Federação da Agricultura para ser o secretário da Agricultura, é porque era o melhor. Quando eu busquei o Brumer, depois presidente da Uzi Minas, para ser o secretário de Desenvolvimento Econômico, que era o melhor quadro que eu tinha à disposição. E sabe o que aconteceu? Eu tive um apoio extraordinário na Assembleia. Sabe o que aconteceu com os deputados da minha base aliada? 100% deles se reelegeram, porque eu os prestigiava. Nas suas regiões, os investimentos do governo eram levados por ele. E esse do jogo político é natural, inclusive aqueles determinados pelo governo. Minas tinha, Fernando, 229 cidades sem ligação asfáltica. 229, mais que a maioria dos estados tem no conjunto das suas cidades. 4 delas federais. Minas é o estado com mais municípios do país, 853 municípios. 225 de responsabilidade do Estado, 4 da União. Eu asfaltei as 225. Estão lá até hoje as 4 pequenas estradas de responsabilidade da União. E é óbvio que minha base parlamentar, de alguma forma, que apoiava o governo, se beneficiava desses investimentos. Esse é um deles. Eu falei aqui de saúde, falei aqui de educação. Então, o Estado cresceu, o Estado se desenvolveu e nós estabelecemos lá uma relação política correta, digna, altiva. E é isso que eu pretendo fazer no governo federal. Senão não teria sentido eu estar aqui. Peço licença ao Mito para aproveitar esse finzinho de bloco e fazer uma pergunta que vem sendo reiterada por incontáveis espectadores. O que é que o senhor vai fazer objetivamente com o programa Bolsa Família? Vamos lá. Eu tenho 2 propostas que explicam com muita clareza o que vamos fazer com a Bolsa Família. Primeiro, tirá-la hoje da órbita de uma secretaria subordinada a um ministério, regulada por decreto, como acontece hoje, para ser utilizada permanentemente em vésperas de eleição. A nossa proposta transforma o Bolsa Família em política de Estado, incorpora o Bolsa Família na lei orgânica da assistência social, onde está o benefício de prestação continuada para idosos e portadores de deficiência que têm até determinada renda, onde está o PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Isso dá estabilidade às famílias que recebem o Bolsa Família e permite um acompanhamento maior dessas ações. Eu tenho um segundo projeto que foi aprovado na semana retrasada por um voto. Para nós da oposição, aprovar um projeto contra a maioria do governo, né, é algo extraordinário na Comissão de Assuntos Sociais, que estimula aquele que é o beneficiário do Bolsa Família a se integrar ao mercado de trabalho. Como? Aquele que alcança um emprego no mercado de trabalho, com carteira assinada, que ultrapassa o teto do benefício do Bolsa Família, portanto, ele estaria tendo que sair do Bolsa Família, o nosso projeto permite, Augusto, que ele continue recebendo por até 6 meses, concomitantemente, o seu salário, no seu novo emprego e o Bolsa Família. Por quê? Porque o que acontece hoje é o temor das pessoas que são beneficiárias do Bolsa Família de buscarem um espaço no mercado de trabalho formal, não se garantirem naquele emprego, não ficarem naquele emprego e perderem os dois. Isso nós apresentamos com base em inúmeras pesquisas que fizemos com beneficiários do Bolsa Família, porque eu acho, Augusto, que o Brasil tem que parar com essa história de querer comemorar a cada ano 1 ou 2 milhões de famílias
a mais beneficiadas pelo Bolsa Família. O Brasil vai ser um país melhor quando nós, respeitando os direitos daqueles que recebem o Bolsa Família, eles são intocáveis, nós comemorarmos porque o Brasil cresceu, se desenvolveu, essas pessoas se qualificaram, comemorarmos que temos 2 ou 3 ou 5 milhões a menos de famílias no Bolsa Família. Portanto, essas propostas eu acho que colocam um programa que é importante, que foi iniciado, Augusto, no governo do presidente Fernando Henrique. Se você for olhar o DNA do Bolsa Família, você vai encontrar lá o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação, o Vale Gás, o Cadastro Único, que depois foram unificados no governo do presidente Lula. O Bolsa Família, a única, para concluir, diferença de visão que tem em relação ao PT, porque considero ele extremamente necessário, é que para nós do PSDB o Bolsa Família é o ponto de partida. Para o PT, infelizmente, é apenas o ponto de chegada. Vou pedir ao Mitre que abra a roda no próximo bloco, porque agora eu preciso fazer mais um rápido intervalo. Voltamos já com o pré-candidato do PSDB à presidência da República, senador Aécio Neves.